abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Amém? Boas novas aqui, leia-se Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram em um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o teu coração. O eunuco respondeu: olha aí, amados, é aqui que vai dar virada de chave na vida deste homem. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Você pode dar um glória a Deus para a palavra? Amém? Aleluia. Eu, quando ministro casamento, eu tenho a mesma emoção, o mesmo sentimento. E eu sempre digo que no casamento existe o noivo e a noiva, e existem os convidados. Se bem que a noite é do casal, ou a noite é de quem está se batizando, assim como nós podemos lembrar do nosso dia de casamento, eu gostaria que você lembrasse do dia que você disse sim para Jesus. Como estava aquele dia? Como estava a temperatura? Como foi aquela semana em que, quem sabe, muitas coisas chegaram até você dizendo assim: tu vai se batizar? Olha a loucura que tu vai fazer. Às vezes muitos irmãos maduros e com medo que a pessoa fizesse algo precipitado: tu tá pronto mesmo? E a pessoa fazia assim, ó: tu vai mesmo? E nessa noite, amados, em que de forma ousada 16 corações estão se entregando para o domínio, o reino e glória de Jesus, publicamente, nós devemos lembrar. Porque, amados, quando a gente está casado há muito tempo, às vezes a gente não fica mais tão romântico. A gente às vezes vai estando dentro de um casamento e o casamento vai ficando apenas um convívio. Esse é o problema da religiosidade. Quando nós vamos a uma cerimônia de casamento, eu sempre digo para as pessoas lembrar de tudo que você passou, de toda a história que vocês têm carregado naquele casamento, para
Reavivar. Irmãos, não é só uma noite de batismo, é também uma noite de reavivamento espiritual. Porque nós olhamos para ele e lembramos que nós também dizemos sim. E também entregamos nossas vidas para Jesus. Esse batismo é manifestação pública daquilo que está no nosso coração. Eu nunca fiz um casamento quando a noiva e o noivo se apaixonaram aqui na frente. Eles já chegaram apaixonados. E aqui, publicamente, para amigos, família, para o mundo, eles estão declarando uma aliança que um pertence ao outro. Não no sentido de domínio, de subjugar, de maus tratos, mas numa ideia de que melhor é dar do que receber. Ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. E essas pessoas estão entrando numa aliança com Jesus, não para Jesus fazê-los felizes, mas eles serem felizes. Ponto final. E poderem suportar tudo que possa acontecer. Não é mudança de religião, gente, batismo não é mudança de religião, é uma transformação de natureza. Ou seja, aquilo que alimentava a nossa carne, fazia com que nos afastássemos de Deus, agora para nós causa repugnância. Nós não podemos nos batizar para viver uma vida hipócrita. E quinta-feira no curso de batismo eu disse, ninguém deve se batizar na emoção, ninguém deve se batizar por causa que o marido se batizou, eu também vou. A galera dos jovens vai se batizar, eu vou também. Você tem que tomar uma decisão muito consciente, amém? Porque é uma transformação de natureza. Irmãos, essa história que eu contei para vocês é o início da igreja, onde Deus pega um instrumento dele, que se posicionou, a saber, Filipe, e o conduz a encontrar um outro coração que está com fome. Irmãos, esse eunuco, e ele era eunuco, ou seja, ele foi mutilado na genitália, porque ele, como cuidava da rainha, o rei pensou assim, eu não vou deixar esse rapaz aí. Então foi lá e era costume daquela época, amém? Mas ele era do alto comando, ele era uma pessoa muito importante. Ele sai da Etiópia, na África, e viaja até Jerusalém, Marlon, porque o coração dele estava com sede. E chegando em Jerusalém, provavelmente ele adquiriu trechos do profeta Isaías, não é que nem hoje. Irmão, hoje você tem um celular e baixa um aplicativo da Bíblia, de graça. Ele compra. Ele investe. E agora, amados, o coração com fome encontra alguém que está preparado para preparar um alimento para a vida dele. E ao pregar a palavra de Deus, o coração desse homem foi transformado. Posso ouvir um amém? Não foi assim com nós também? Isaías me falava ali que se batizou na década de 80, né, Isaías? 86. Imagina, o ano que a irmã Luciana nasceu. Você lembra do dia do seu batismo? Você lembra da emoção, como foi? Irmãos, é noite de reavivar a aliança que você fez dentro das águas. Quem sabe alguém aqui batizou no rio, quem sabe alguém batizou no mar, quem sabe alguém batizou na piscina de um amigo, mas o que importa é que publicamente você declarou que Jesus é o Cristo. Propôs essa mensagem, amados, é explicar o motivo da igreja ter a responsabilidade de fazer discípulos. Amém? Marcos capítulo 16, a partir do verso 15 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Oh, aleluia! Irmãos, por que nós pregamos o evangelho? Nós não queremos que as pessoas tenham a nossa religião. Nós pregamos porque é uma responsabilidade, porque recebemos agora um reino no nosso coração, eterno. Eu vou só dizer isso mais uma vez. Em Apocalipse diz assim, que quando nós entrarmos na presença do Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você nunca mais vai chorar. Você nunca mais vai sofrer. Aleluia, que promessa! Ah, pastor, não sei se é verdade, irmãos. Eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Porque Ele já pagou a dívida do pecado na cruz do Calvário. E agora cabe a minha responsabilidade de me santificar,
para estar na presença dele. Você pode dizer amém para isso? Revelar que o batismo não é o fim, é na verdade o início de um processo de filiação. João 1,12, aos que creram, vocês creram? Aos que creram, Deus deu-lhes o direito, Marisa, de se tornarem filhos. Sabe o que as pessoas buscam em Deus? Só mais uma divindade, que possa realizar os seus desejos, a qual a gente possa fazer algum tipo de sacrifício e cobrar essa divindade, dizendo, tu tem que fazer algo para mim. Deus não está à procura disso, Deus está à procura de filhos. Os nossos pais naturais são falhos. Nós como pais somos falhos. Mas existe um pai que é perfeito. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Olhando para esse texto, de uma forma muito rápida, quero dizer assim, 5 pontos. Primeiro, crescimento ministerial. Se nós olharmos para a vida de Filipe, no capítulo 6 de Atos, ele é separado para um serviço dentro do ministério. Pregar alimentos e levar para viúvas gregas, porque ele tinha descendência grega, ele podia se comunicar bem, então ele faria o meio de campo. Qual que é o serviço de Filipe? Levar comida. Só que, quando nós chegamos em Atos 8, e nós vamos do versículo 1 em diante, nós vamos ver que ele já está no centro de Samaria, pregando para uma grande multidão. O Erani não está aqui, mas a primeira obra que o Erani fez aqui na igreja, eu me lembro que deu uma chuvarada aqui, deu uma goteira aqui, o Erani começou a enxugar a igreja. Irmão, Deus não está te chamando para você ser empregado de igreja. Deus não está te chamando para você ser um ajuntador de cadeiras, se bem que eu faço isso com muita alegria. Amém? Mas Deus está te chamando para você ser um pregador do evangelho. Com a sua vida. As pessoas vão olhar para você. E depois, elas vão, de olhar para os teus procedimentos, elas vão atrair você para perto delas. E dizer assim, o que aconteceu contigo? Irmãos, foi falado aqui algo muito lindo. Batizar, entregar a vida para Jesus não nos torna imunes de dias maus. Mas a forma como nós vamos passar pelo dia mau é porque foi incendiado, ou foi acendido uma lâmpada dentro do nosso coração, um fogo de esperança, aleluia. Há uma esperança dentro de nós. Jeremias chega a dizer, quando eu penso em falar, ou parar de falar de Jesus, um fogo arde dentro de mim. Então, queridos, não só para vocês, mas para todos que estão aqui, Deus te chamou para você impactar as vidas que andam perto de você. Quem sabe a Duda vai estar trabalhando num dia, e daqui a um tempo alguém vai olhar e vai dizer assim, ô Duda, eu vi que tu te batizou, tu não ora por mim? E no intervalo entre um café e outro, a Duda pega na mão dela, sai correndo dentro da empresa. Não se preocupe, não é assim, não. O pessoal acha que vai se converter, vai ficar doido, que nem eu e o pastor Marcos. Não, isso é só... Mas de forma muito singela, vai pegar na mão da sua colega e dizer, pai, em nome de Jesus, ela está sofrendo, toca a vida dela, pai. Quando a Duda olha, as lágrimas estão correndo. Essa pessoa está sendo impactada. Dias depois, a pessoa procura e diz assim, olha, está acontecendo algo diferente na minha vida. Eu estou vivendo um novo processo. Eu pergunto para você, tem coisa melhor do que você ser alguém que transforma as vidas das pessoas? Eu sei que você está pensando, não, pastor, quem transforma é Jesus, mas você é o agente de transformação. Por meio de você que as pessoas são tocadas. Então, amigo, irmãos, cresçam no evangelho. Segundo, uma vida inclinada pelo Espírito. Olha só, para e pensa comigo, nós vivemos numa época de muita exposição, sim ou não? De muita mídia. Agora você imagina Filipe bombando ministerialmente, pregando para multidão, repita comigo, multidão. Sinais, prodígios acontecendo, irmãos, quem é de relacionamento sabe como é bom você estar no meio das pessoas. Daqui a pouco uma voz chega ao coração dele assim, Filipe, sai do meio da multidão e vai lá para o deserto. Desce a faixa de Gaza. Se você pode procurar hoje no Google como é que está. Lugar deserto, lugar árido. Ele sai da exposição e vai para o lugar solitário.
E aqui tem uma palavra ao teu coração. Está dizendo assim: levanta-te e ouça o que Deus tem para você. Quando Jesus fala de João Batista, ele diz assim: o que vocês foram ver junto do Jordão? Uma cana agitada pelo vento. Essa expressão ele está dizendo, ele é um homem que se inclina pela direção do Espírito. Alguém está entendendo isso aqui, meu irmão? Você e eu precisamos ser inclinados. O vento do Espírito, nós não podemos ser Maria vai com as outras. Posso ouvir um amém? Você pode dizer amém para isso de novo? Mas você tem que ser inclinado pela vontade do Espírito. Você nem quer ir para aquele lado, mas o Espírito convence você e você vai. Esse é um tempo, não só dos batizando, mas de toda a igreja, ser movida pelo Espírito. Não ser movido por vontades, ou por pensamentos, ou por angústia, não tomando decisões emocionais, mas tomando decisões movidas por um espírito de paz. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, nesses 20 anos, algumas vezes eu precisei enfrentar situações de extrema pressão, e Deus não me tirou de nenhuma delas, mas em todas elas eu senti a mão dele indo na frente. Em nenhum momento ele deixou ou evitou que eu passasse por uma batalha. Mas em todas elas, quando ele viu o meu posicionamento, ele me tirou de frente e disse: agora a batalha é minha. Deus tem uma palavra profética para você que está aqui. Quem crê em palavra profética aí? Ele é o Senhor que peleja as tuas batalhas. Que quando eu e você nos posicionamos, é Ele que peleja as nossas batalhas. A importância do discipulado. Quando ele estava lá, o Espírito disse assim: vai para Gaza. Ele chega em Gaza e fica lá, deserto. Uma carruagem vai passando, o Espírito é esse aí. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, fique atento. Porque muitas carruagens de etíopes estão passando diante de nós e nós não estamos nos apercebendo. Preocupados com o nosso umbigo, preocupados com as nossas coisas, esquecemos que Deus nos chamou para fazer uma missão. Anunciar o Evangelho. Quando ele disse vai, ele segue lá. Começa a andar do lado. E aqui eu já entro para o próximo tópico, a responsabilidade de conhecer as Escrituras. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem pessoa, meu irmão, que conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, decorou o Salmo 23 e parou. Então nós precisamos crescer no conhecimento. Olha a importância dos dois andando lado a lado. Como a vida do eunuco vai mudar quando aquele Filipe diz assim: ei, está entendendo o que você está lendo? E ele vai dizer: não entendo. Alguém precisa me explicar. E é por isso que devemos fazer discipulados. Ei, você que tem conhecimento bíblico, levante o seu olhar, porque Deus está fazendo com que passe eunucos na tua frente, para que você conduza eles até Cristo Jesus, amém? E a importância do conhecimento. O que ele está lendo? Profeta Isaías. E o texto diz assim: como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Irmão, alguém já viu o processo de uma ovelha ser tirada a lã? Quem já viu? O tosqueador, Sabrina, ele vira aquela ovelha de um lado, vira do outro, coloca uma máquina junto à sua pele e vai tirando a lã. E se você olhar para a ovelha, elas não abrem a boca. O profeta estava predizendo 700 anos antes que Jesus, como uma ovelha que fica muda diante do seu tosqueador, Jesus iria para a cruz do Calvário. Ele não iria murmurar, ele não iria questionar e pecar, e ele ia abrir um acesso. Quem gosta de filmes aí científicos, né? Ele abriu um portal que nos dá a possibilidade de voltar para Cristo Jesus, ou para novamente nos religar ao Pai. Você pode dizer glória a Deus para isso? Depois dele entender tudo o que Cristo fez, ele vai encontrar água. Tem água aqui. Ele manda parar a carruagem, diz assim: Israel, tem água. O que me impede? Olha a singeleza de quem está sendo discipulado. Tem pessoas que dizem assim: eu quero ser discipulado. Na verdade não quer ser discipulado, a pessoa quer ter uma conversa de amigo, isso é outra coisa. Discipulado é quando você se submete àquele. Amém? E ele diz: tem água, o que me impede? Ou seja, eu jogo para ti a direção de como fazer. E ele diz:
é lícito, pode, é legal. Se fosse em termos jurídicos, é legal. Você pode, desde que você creia de todo o seu coração. Não há mais espaço. Irmão, eu quero pedir uma coisa para os irmãos mais velhos. Quem é que é irmão mais velho aqui que já é batizado há mais tempo aqui? Dá um glória a Deus aí. Irmão mais velho, nós temos que ter paciência com os mais novos, amém? Sim ou não? Eles estão num primeiro passo. Eles estão começando uma caminhada. Quando ele diz assim, olha, é lícito, se tu crê de todo o teu coração. Irmãos, não há mais espaço. Eu vou falar agora de uma forma bem lúdica, bem... Não há mais espaço para nós colocar uma ferradura pendurada na porta, esperando que isso vá atrair alguma sorte. A nossa sorte agora é Cristo Jesus, amém? Irmãos, em Deuteronômio 28 diz que a bênção do Senhor, quando você e eu começarmos a andar de forma íntegra diante de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Um coelho pode te perseguir e querer arrancar teu pezinho. Você não vai mais precisar de uma pata de coelho, de um trevo de 4 folhas. Você não precisa mais de pastor, se bem que um pastor pode ajudar nesse processo. Você não precisa de um guia espiritual. Você tem Jesus Cristo de Nazaré. E é o Espírito que convence você. Essa igreja não quer dominar sobre 16 pessoas. Esse povo, ele não quer fazer com que essas pessoas fiquem bitoladas, fiquem religiosas, fiquem críticas, hipócritas e amargas. A gente quer que eles tenham uma experiência de transformação de vida. E de alguma forma fazer parte da vida delas. Por último, a decisão pessoal. Cabia ao eunuco dizer. Por mais que Filipe, por mais que o Moisés, por mais que os irmãos que vão descer comigo hoje tenham essa alegria de ver pessoas se batizando, a decisão não é nossa. A decisão é deles. E nenhum deles foi coagido, nenhum deles foi trabalhado com forma emocional. Houve um culto aqui, eu não me lembro quando foi. Só que eu me lembro que foi a Alessandra que pregou. E no final da pregação a Alessandra disse assim, quem gostaria nessa noite de entregar sua vida para Jesus? E eu me lembro que algumas dessas pessoas estavam aqui. E elas vieram até aqui na frente. Estenderam suas mãos. Com a boca declararam que Jesus é o Senhor. Veja, irmãos, como é fácil ser salvo. A Bíblia diz em Romanos, se com o coração você crê, e com a boca você confessar que Jesus é o Cristo, você vai ser salvo. É só isso? Claro. Mas e depois? Bom, depois nós temos o dia a dia. E no dia a dia o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Você pode dizer amém para isso? Aleluia. Então, queridos, irmãos que já são de fé de muitos anos. Quem é que aqui tem mais de 10 anos de fé? Eu não sei quanto tempo durou o curso de batismo do eunuco, mas não durou mais que 24 horas. Não foi de um dia para o outro. Mas ele teve clareza de que Jesus era o Cristo. Amém? Então, há muito tempo eu tenho passado estudos, tenho ministrado, tenho tirado dúvidas. E na última quinta-feira nós sentamos aqui, esclarecemos as últimas dúvidas que eles tinham. E eles estão tomando essa decisão na noite de hoje. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Coloque-se de pé, aleluia! Glória a Deus!